Ok, então vamos lá, gente. Provérbios capítulo 9, versículo 10 e 11. Fiquem de pé comigo, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Acharam aí? Provérbios, livro da sabedoria, livro escrito por Salomão. Tem orientações, tem palavras aqui, pérolas profundas das Escrituras, para nós aprendermos, para nós alinharmos as nossas vidas, para sermos abençoados por Deus. Amém? Diz assim o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Por mim quem? Se você ler o Provérbios capítulo 9 todo, você vai ver que todo ele é como se fosse a sabedoria falando. Lê o capítulo todo. É como se fosse a sabedoria escrevendo isso, né? Quer dizer, o próprio Deus, a sabedoria de Deus, né? Então, aqui está dizendo que por mim, quem que vai multiplicar os anos de vida nas nossas vidas, né? É a sabedoria de Deus nos nossos corações, a sabedoria de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar então, para Deus falar conosco através da sua palavra. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor nessa hora. Precioso Pai amado, eu te louvo e bendigo o teu santo nome, Pai. Te peço que o teu poder, Senhor, possa descer nessa reunião, nessa noite, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa cortar os laços, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guiar, Senhor, nas nossas decisões. Ajuda o teu povo, dá força, unge as nossas vidas, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Nós esperamos por ti, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Digam glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, pode se assentar, amém? Na última mensagem, na última vez que eu falei sobre isso, na direção certa, o poder de andar com Deus, então eu comecei falando para você a respeito do temor de Deus, que é o primeiro passo que nós precisamos dar, para nós entrarmos no mundo de Deus, para você entrar nos caminhos de ter uma vida realmente abençoada, mesmo com lutas, mesmo com provas, mas você sabe que você está caminhando na direção certa. É o quê? É o temor de Deus. Então nós falamos para os irmãos, né, na última pregação a respeito da direção certa, que o temor de Deus é aquele profundo anseio reverente de conhecer mais de Deus e o quê? E fazer a sua vontade. Então, o que é o temor de Deus? Não é ter medo de Deus, é o desejo, é a decisão sincera de honrar e fazer a vontade de Deus. Então, quando nós temos esse desejo, essa decisão, é uma coisa que você tem que decidir isso na sua vida. Então, fui falando isso para os irmãos, e o Senhor Jesus, eu também falei para os irmãos que o nosso Senhor Jesus, quando ele se referiu aos fariseus, aqueles homens que estavam tentando ser religiosos e se apresentar melhores do que as outras pessoas, não tem problema nenhum a pessoa ser uma pessoa fervorosa, mas os fariseus do tempo de Jesus estavam se apresentando como melhores do que as outras pessoas, mas no entanto, dentro dos seus corações, eles não estavam amando a Deus de verdade, eles não eram sinceros de verdade. E o Senhor Jesus proferiu as palavras do profeta Isaías, no capítulo 29 de Isaías, nos versículos 13 e o versículo 14, eu li isso para você também na outra reunião. Jesus disse: vocês me honram com os seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Então, no coração da pessoa que está servindo a Deus, falsamente, sem se esforçar, sem amar a Deus de verdade, então Jesus falou assim, vocês estão me honrando apenas só do lado de fora, de uma forma exterior. A pessoa que tenta impressionar as pessoas, mas ela não tenta fazer a vontade de Deus, então ela está agindo como? Está agindo com hipocrisia. E amados, nós estamos num tempo que nós precisamos servir a Deus de verdade. Nós precisamos andar com pessoas que estão servindo a Deus de verdade também, para sermos influenciados por elas e ganharmos outras pessoas também para o Senhor Jesus. Falei para os irmãos que temor de Deus não é medo, ok? Deus não quer os seus filhos com medo dele, não. Tem pregadores que muitas das vezes acabam fazendo o povo ter medo de Deus, acabam fazendo o povo acreditar que Deus quer pesar a mão sobre eles, que olha, se você não ajeitar a sua vida, Deus vai abrir a cova. Irmãos, quando que Deus não está falando coisíssima nenhuma, são pessoas que usam das suas palavras, do seu poder de manipulação,
ok? Tem muitos por aí, impressionam as pessoas, e a pessoa fica com aquilo ali na cabeça, e fazem de Deus um Deus mau, um Deus que quer lançar você na cova, um Deus que quer pesar a mão sobre você. É claro que, se as pessoas ficarem brincando com Deus, ela vai colher a consequência daquilo ali, mas não é que Deus ele anda por aí com um chicote na mão, tentando afligir você. Olha, se você não me servir, se você não me honrar, eu estou pronto para lançar você no leito. Muitas vezes a pessoa foi parar ali por causa da sua própria negligência, da sua própria caminhada longe da presença de Deus, tomando atitudes erradas. Mas Deus não quer colocar ninguém no leito. Então, pessoas que usam da sua manipulação, se colocam como pregadores, estão colocando a palavra de Deus de uma forma errada. O nosso Deus, repito isso para os irmãos, o nosso Deus é amor. Quando ele for o consumidor, significa que ele vai ser justo, significa que ele vai abençoar aquele que está lhe obedecendo, que ele vai permitir que aquela pessoa que está andando fora do seu caminho, que aquela pessoa colha dos seus frutos. O nosso Deus é perfeitamente justo e totalmente santo. Ele é amor, ele está pronto para perdoar, para ajudar, e a sua misericórdia estende-se de geração a geração. As Escrituras dizem, meus irmãos, a palavra de Deus diz que a ira do Senhor dura só um momento, mas a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, até 1000 gerações. Imagina isso, a ira de Deus dura só um momento. Deus ele permite que às vezes alguma coisa dolorosa, que nós passemos pela dor, né, de alguma situação, para que nós possamos aprender, mas quando nós honramos, quando nós obedecemos a Deus, as nossas gerações futuras são abençoadas, mas ele abençoa até 1000 gerações. Você vê que quando essa palavra foi enviada para o povo de Israel, há milhares de anos atrás, ainda não passaram-se 1000 gerações. As gerações daqueles que obedeceram a Deus no passado ainda estão sendo abençoadas. Vamos honrar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos obedecer a palavra de Deus e acreditar nele, porque não somente nós seremos abençoados nesse presente momento, mas se o nosso Senhor porventura demorar, eu creio que isso não vai acontecer. Não, eu não penso que isso vai acontecer, mas se isso ainda viesse a acontecer, nossas gerações futuras também serão abençoadas em nome de Jesus. A cobertura de Deus vai estar sobre a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, se você teme a Deus, é porque você o ama e você quer fazer a sua vontade. Você não tem medo de Deus. Um filho não está com medo do seu pai. O seu pai o ama. O seu filho ou a sua filha também o ama. O pai corrige o seu filho ou a sua filha porque ele ama, não é porque ele odeia o seu filho. Às vezes os filhos podem não compreender, mas um pai que ama e uma mãe que ama, ela vai disciplinar, ela vai corrigir, muitas vezes com lágrimas, vai doer muito mais no pai ou na mãe, acredite nisso, mas vai disciplinar justamente porque ama, porque quer o seu filho no seu futuro tendo uma boa colheita, tendo uma boa caminhada no caminho correto e tornando-se uma pessoa direita. É exatamente por isso que o pai e a mãe vão corrigir e vão disciplinar, ok? E o nosso Deus faz a mesma coisa. Quando Deus nos corrige, quando Deus permite situações em que nós passamos pelo aperto, que nós passamos por dor, é porque Deus ama tanto você, que Deus não quer que você se perca e vá lá indo pelo caminho errado e se beneficiando, porque se não está dando nada errado, a pessoa continua indo pelo caminho errado, e Deus permite que venha uma dor para que você possa ajustar. Veja bem, irmãos, a dor é um sinal de que você está indo por um caminho errado, seja na saúde, seja na parte psicológica, na parte emocional, tudo. Se você está passando por dor, porque alguma coisa está indo pelo caminho errado, então o que você tem que fazer é procurar ver o que está saindo da linha, e você ajustar a sua vida, que as coisas vão correr e vão fluir perfeitamente em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Então, vou continuar hoje. Dei só uma lembrança daquilo que nós falamos na última mensagem a respeito do poder de andar com Deus, porque, amados, existe um poder em andar com Deus. Existe um diferencial na vida daquelas pessoas que estão buscando a Deus, daquelas pessoas que honram a Deus. Há realmente uma recompensa. Nós não servimos a Deus por causa da sua recompensa, por causa das suas bênçãos, mas é bem verdade que Deus abençoa e recompensa aqueles que o honram. Digam glória a Deus. Eu li para vocês o Salmo 112, né? Versículo 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, em que seus mandamentos têm grande prazer. A pessoa, ela é bem-aventurada.
Deus vai ajudá-la em todas as coisas, Deus vai encomendar os seus passos, como diz o Salmo 37, o versículo de número 23, mas aqui vai uma coisa muito importante, Deus ele vai trazer, continuando a mensagem daquela outra semana, Deus ele vai trazer livramentos de laços de morte. Você sabia que uma pessoa que anda fora do temor de Deus, em todo momento, a sua vida, ela está passivo dela ser perdida, dela ser tirada? É por isso que as pessoas acreditam o tempo todo que pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Aí nós tomamos essas palavras para nós, né? Porque quando a pessoa não está andando debaixo do temor de Deus, mas irmão, aquela pessoa estava ali, é uma pessoa de bem, mas ela não estava servindo a Deus com seriedade, ou às vezes nem estava servindo a Deus, e a pessoa perdeu a sua vida. Às vezes foi numa questão de saúde, às vezes foi um acidente inesperado, mas tinha um futuro tão grande pela frente. Mas quando nós não colocamos as nossas vidas inteiramente nas mãos do Senhor, nós passamos a entrar nessa situação também. Mas a palavra de Deus diz que quando nós honramos a Deus, nossas vidas vão estar nas mãos do Senhor, sua vida vai estar guardada por Deus, e as Escrituras dizem que Deus vai fazer com que os seus dias venham ser cumpridos aqui nessa terra. Diga glória a Deus. Olha o que diz Provérbios 13, versículo 13 e versículo 14, olha o que diz Provérbios 13, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que teme a Deus, o que teme as palavras de Deus vai ser o quê? Galardoado, vai ser recompensado. Há uma recompensa em você temer a Deus, há uma recompensa em você continuar servindo a Deus. Então continue forçando, meu irmão, continue pressionando na caminhada, continue exercitando a fé. Não deu certo um dia, aconteceu do jeito que você não estava esperando no outro dia, continue pressionando, continue forçando, porque Deus vai fazer com que as coisas venham a acontecer para o teu bem, em nome de Jesus. O verso 14 diz assim, ó: a doutrina ou o ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Olha só, vou repetir de novo aqui, ó. A doutrina do sábio, o ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar, para tirar você dos laços da morte. Às vezes a pessoa está pensando que ela está caminhando pelo lado correto, ela pensa que ela está indo na direção certa, mas no final das contas, o que está acontecendo? Ela continua caminhando para a direção errada, continua indo para uma direção errada. Às vezes nós perdemos a noção, amados, do perigo. As Escrituras dizem também em Provérbios que há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim conduz à morte ou à perdição. Está parecendo que está direito, a pessoa pensa que está tudo bem. Nenhuma faculdade, nenhuma classe social pode dar orientação, pode mostrar para aquela pessoa que aquele caminho, eu digo a vida que aquela pessoa continua levando, ou aquele caminho que ela continua seguindo, vai ser um caminho de morte, vai ser um caminho de perdição. Às vezes não vai ser da pessoa perder a sua vida fisicamente naquele momento, mas ela está indo por um caminho que lá no final ela vai perder ainda a sua alma, que é o mais importante, que é aquilo que é o maior patrimônio que ela possui, que é a sua alma. Imagine toda a eternidade. Nós não temos a noção de eternidade, né? Toda uma vida. Você acha que você viveu 30 anos, 40 anos, 20 anos, você acha que você sabe muito, nós achamos que é muito tempo, mas não é nada. No passado, os homens viviam muito mais tempo. Os corpos dos homens no passado duravam mais, era mais forte, tinha uma composição biológica diferente, uma organização celular bem diferente do tempo de hoje. Então eles viviam mais tempo, tinha uma autorização divina também, para que eles pudessem passar mais tempo. Tem pessoa que tenta confrontar a Bíblia, irmãos, isso não é sabedoria, aquela pessoa não é inteligente, aquilo ali não é ciência, amado, é uma pseudociência. Todas as vezes que alguém tenta confrontar a palavra de Deus com a ciência, aquela ali não é a ciência verdadeira, é uma pseudociência. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, e os fez à sua semelhança, e os colocou num jardim de abundância, colocou aqui numa terra que foi feita pelas suas próprias mãos, para que eles pudessem compartilhar de comunhão e companheirismo com ele. Essa aqui é a verdade, pronto, acabou. De forma nenhuma o homem pode ter vindo de uma larvazinha que saiu da água, desenvolveu, virou macaco e não sei o que, e bilhões de anos. Amados, o ser humano ele não tem a noção, por mais que a ciência possa estudar, não tem a noção de milhões de anos, de milhares de anos, né? Nossa mente não tem a capacidade para assimilar isso. Você vê que
alguma coisa que aconteceu no passado, por exemplo, as histórias dos anos 70, da cultura dos anos 70, ou dos anos 80, ou dos anos 60, se não fosse guardado em fotos, se não fosse guardado em vídeos, nós não teríamos essa noção, a não ser aqueles que passaram e iam só contar a história. Se não tivesse guardado em vídeo e em foto, ninguém teria noção disso, porque o homem não tem essa capacidade de assimilar o tempo. Nós não vivemos, o ser humano vive pouco tempo, ok? Quanto mais bilhões e bilhares de anos. Então, quando Deus estipulou o tempo limite do homem, ele disse: olha, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, posto que o seu dia de vida, o seu tempo de vida será de 120 anos. Quando Deus proferiu essa palavra, isso não aconteceu imediatamente. Porque quando Deus proferiu essa palavra, os homens ainda continuaram vivendo bastante tempo. Noé, quando Deus falou essa palavra, Noé estava lá vivo ainda. Noé ainda viveu 950 anos, os homens ainda continuaram vivendo bastante, mas o tempo de vida do homem foi caindo. Quando disserem para você, não, isso aí é porque eles faziam a contagem diferente. Coisa nenhuma. Naquela época também tinha estações do ano, então o ano se contava pelas estações, obviamente, né? Se chegou o frio de novo, então passou um ano, eles sabem contar, todo mundo sabe contar, não é verdade? Então aquelas pessoas daquela época, elas realmente viviam muito tempo e o seu tempo de vida foi caindo, porque a composição do corpo deles era diferente do nosso hoje. Então nós realmente chegamos agora ao cumprimento quando a palavra de Deus diz que os dias dos homens serão 120 anos. Poucas pessoas, na verdade, chegam a essa época, não é verdade, gente? Poucas pessoas. Deus falou que, olha, vai ser 120. Para o ímpio, se você vê bem, quando as escrituras falam lá no livro de Salmos, né? Se alguém chega a 70 ou a 80, porque tem gente que se pega essa passagem aqui para se referir para nós, encaixando para nós, mas se você vê ali naquele salmo lá, aquilo ali está se referindo para a pessoa que vive a sua vida comum. Se você serve a Deus, se você acredita na palavra de Deus, você pode esperar mais anos de vida no seu corpo, você pode esperar passar mais tempo aqui nessa terra, se Deus bem assim quiser. Se você também quiser trabalhar para Deus, Senhor, eu quero passar um pouco mais de tempo, me ajuda, me dá graça, me protege do mal, que eu quero ficar um pouquinho mais de tempo. Também, se você disser para Deus, olha, Deus respeita isso, viu? Se você disser, Senhor, já vivi bastante, eu estou satisfeito, pode ter certeza que Deus vai programar de levar você. É assim que funciona nas escrituras, né? Não é esse o assunto de hoje, mas você pode ver que é bem assim. A pessoa tem os seus 90 e poucos anos, 80 e poucos anos, eu já vi bastante. Ela não vai falar para Deus dessas palavras, Senhor, pode me levar, ninguém vai dizer isso, né? Mas eu estou satisfeito, já vi bastante. Deus, ele vai, então, permitir que aquela pessoa possa partir. Se você teme a Deus, Deus, ele dá valor para a sua partida, Deus, ele dá valor para o seu tempo de vida aqui nessa terra. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Então Deus, ele vai nos guardar dos laços de morte. Quando? Quando você teme a Deus. Uma caminhada errada, uma vida de uma forma que a pessoa está pensando, está indo pelo caminho certo, mas ela não está, pode levá-la para um laço de morte, antes do tempo. Então, o ensino é uma fonte de vida, o ensino da palavra é uma fonte de vida para desviar dos laços de morte. Essa é uma das recompensas, essa é uma das bênçãos que virá sobre a vida da pessoa que escolhe servir a Deus, ir na direção certa, temor de Deus. É uma escolha, é uma decisão que você vai tomar. A outra coisa que acontece é que você vai ser suprido em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Sabe que Deus quer cuidar de você em tudo? Muitas vezes nós já ouvimos falar que Deus apenas quer salvar a sua alma. A maior mensagem que nós temos para pregar da palavra de Deus, que todo crente ou pregador, não é só pregador, não é só pastor, todo crente tem a responsabilidade, foi comissionado para pregar a palavra de Deus. As escrituras dizem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu, você, todos nós, essa igreja, aquela igreja, todas as igrejas foram comissionadas para serem pessoas que devem pregar o evangelho. Irmão, eu não sei muito a Bíblia. Você não tem que ser teólogo, você tem que apenas abrir a sua boca e deixar Deus te usar. Deus já colocou dentro de você a sua palavra e o seu espírito. Você já é uma pessoa que já é um vaso de Deus. O teu corpo já é templo do Espírito Santo. O seu corpo já é o corpo de Cristo. Diga, meu corpo é o corpo de Cristo. Diga aí, Jesus é o cabeça. Essas mãos aí suas aí, ó, são as mãos do Senhor. Diga, minhas mãos são as mãos do Senhor. Diga, meus lábios
são os lábios do Senhor. Diga: Senhor, usa-me, ama através de mim, perdoa através de mim, cura através de mim, ajuda através de mim, salva através de mim. Aleluia! Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia! Jesus vai salvar, vai curar, vai libertar, vai fazer isso, vai dar palavra de encorajamento através da vida de vocês, através da minha vida, através da vida de todos nós, em nome de Jesus. Por quê? Porque a unção de Deus está sobre as nossas vidas. Nenhum crente precisa ou deve ser apontado como vai ser mais usado do que esse ou aquele. Todos os crentes têm o Espírito de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Deus, então ele nem crente não é, irmão. Aquele não é crente, aquele não é muito ungido, aquele é mais ungido, está buscando mais, aí dizemos que aquele irmão é mais ungido, mas aquele irmão caiu endemoniado, então tem alguma coisa errada, então não estava vivendo o cristianismo verdadeiro, o evangelho verdadeiro. Quando o evangelho verdadeiro é pregado e for pregado, as pessoas convertidas, elas serão cheias do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus dentro das suas vidas vai produzir milagres. Se as pessoas acreditarem, quando a palavra verdadeira for pregada, os milagres vão acontecer. Não milagres de mentira, irmãos. Quando um pregador, quando um pastor, sabe uma coisa que aborrece a Deus? Saibam disso, Deus se aborrece. Deus, ele também se ira. Ira não é pecado. As escrituras dizem: irai-vos e não pequeis. Se tem uma coisa que aborrece a Deus, o Espírito de Deus, é pregador mentiroso. É a pessoa tentando forjar um milagre, sabe, tentando forjar uma revelação, e as pessoas ficam ali hipnotizadas com aquele negócio ali. Meu irmão, nós não temos, amados, nós não temos que modificar aquilo que nós aprendemos. As escrituras dizem: permanece naquilo que você aprendeu. Se aprendeu, então se fortalece mais naquilo ali, se firma mais, deixa as raízes se firmar mais ainda. Nós não podemos seguir movimentos, não, nós temos que seguir coisas sólidas da palavra de Deus. Se Deus fez o milagre, então glórias a Deus. Mas o pregador, ele não pode tentar manipular o público, ele não pode tentar manipular alguma coisa para tentar fazer uma revelação que vai deixar as pessoas impressionadas. Se Deus revelar, se for o Espírito de Deus, então glórias a Deus. Mas se o camarada, ele fica tentando olhar nas redes sociais, lá por trás das paredes, lá, o culto está rolando, aí o camarada está olhando no aplicativo, né? Porque tem aplicativo que se faz isso, não é, irmãos? Eu não sei, eu não fui lá olhar, mas eu já ouvi que a tecnologia está bem avançada. Eu mesmo não sei mexer em tudo no meu celular. O meu filho vai lá e sempre me explica alguma coisa, né? ou a minha própria esposa, mas eu sei que tem aplicativos que vão, quando o Wi-Fi da igreja está lá ligado lá, então quando todo mundo acessa o negócio, o cara vai lá, verifica lá, aí quando tem uma pessoa aqui com o nome aqui, esse nome, tem alguém? Que o parente é esse, aquele nome. Amados, vamos ficar atentos a essas coisas aí. Se Deus quiser agir, então Deus vai agir, vai fazer os milagres, mas nós vamos estar atentos naquilo que for falso, e nós vamos rejeitar aquilo que for falso, e vamos colocar os nossos olhos em Deus, na sua palavra e na sua verdade, em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor mais uma vez, amados. Aleluia. Glórias a Deus. Irmão, chega de engano, amados. Se a verdade não confrontar aquilo que está sendo o engano, as coisas vão continuar lá. Mas pastor, nem todos vão ouvir, mas alguém vai ouvir. E se alguém quiser se salvar, agora quando a pessoa, engodada pelo seu próprio engano, engodada pela sua própria ganância, quiser continuar naquele engano ali, então na verdade nós não temos que ter pena dela. Na verdade, ela está indo, ela tem que ser enganada mesmo. Ela tem que continuar naquele engano ali. Mas quando alguém quer a verdade, quando alguém olha para Jesus e diz: Senhor Jesus, eu quero a verdade. Se o Senhor está fazendo um milagre, então eu vou acreditar no milagre e vou te glorificar. Mas quando você bate o olho e você vê: não, tem um engano nesse negócio aí. Quantidade de gente não tem que ser a evidência, não tem que ser o carimbo final para dizer: não, Deus está nesse lugar. Não tem que ser. É quando a palavra de Deus é pregada com seriedade, em nome de Jesus. Aquele que teme a Deus, homem ou mulher, crente novo convertido ou que já está servindo a Deus há 500 anos, quando essa pessoa honra a Deus, a palavra de Deus diz que tudo na vida dessa pessoa, todas as áreas da vida dessa pessoa serão supridas em nome de Jesus. Salmos 34, verso 10 diz assim, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Aqui não diz: olha, você vai ter várias faltas, mas eu estarei contigo.
Se fosse isso, eu pregaria para você. Aqui diz, os filhinhos dos leões sofrem necessidade, passam fome. Até o leão, um dos predadores principais da selva, até os seus leãozinhos passam dificuldade. Olha, filho, não consegui nada hoje, filho. Hoje está difícil. Não peguei nenhum gnu, não peguei nenhum jacaré, hoje estava difícil, estava brabo. O leãozinho tem que ficar lá esperando, aguardar o papai ou a mamãe leoa caçar alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz que quando nós buscamos a Deus, quando nós honramos a Deus, de nada você vai ter falta. E se você está pensando que aqui está falando de falta só de coisas materiais, você está muito enganado. O apóstolo Paulo disse que se nós esperarmos apenas para essa vida, seremos os homens e as mulheres mais miseráveis. Mas significa que Deus vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Se você tem necessidades psicológicas, se você tem necessidade de realização pessoal, de cura na sua alma, nas suas emoções, se você tem necessidade de ser feliz na sua família, no seu casamento, em tudo que você pode imaginar, Deus, ele diz, eu vou suprir essa necessidade na sua vida. Eu vou te ajudar, você é o meu filho. Os filhos dos leões vão passar necessidade de ter fome, mas você, eu vou te ajudar em tudo, você vai ser feliz, mesmo em tempos difíceis. Digam glória a Deus. Olha o que diz também em 2 Coríntios, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 4. Se você passar pelas provas e for fiel a Deus, isso ainda vai produzir para você um eterno peso de glória. Então passe pelas provas sendo fiel a Deus, sem murmuração. Amados, eu sei que é muito fácil, é fácil, irmãos, nós murmurarmos e nós questionarmos até mesmo a Deus. Fique tranquilo, Deus não fica com raiva de você quando você... Estou falando isso é porque precisa ser falado, amém? Não somente para nós que estamos aqui, mas para outros que vão ouvir depois. Eu preparo a mensagem e oro também por ela, para que a unção de Deus possa vir, amém? Vai vir do jeito que Deus quer que venha, a unção de Deus vai vir. Não pode ser apenas uma coisa na técnica e na prática. Não é só ir lá e fazer teologia, pronto, você está pronto para pregar. É preciso de unção de Deus fresca, e unção de Deus fresquinha só vem quando você ora todos os dias. Naquele dia a pessoa tem que orar, naquela semana a pessoa tem que jejuar, naquele mês tem que estar buscando a Deus o tempo todo, gente. Vida com Deus não é só uma coisa uma experiência que nós tivemos. Olha, ano passado, irmão, eu fui numa vigília, aleluia, eu fui numa vigília, Deus operou, foi aquele movimento de Deus, Deus usou, Deus me encheu, foi uma coisa abençoada, ou vigília, ou um culto de qualquer coisa, e você foi, mas aquilo ficou no passado. É igual o churrasco que você foi no final de semana, você encheu a barriga, você comeu, e depois você repetiu de novo, ou aquele mocotó que você comeu, ou aquele pratão que você comeu na hora do almoço, e você, rapaz, hoje estava, eu repeti, eu tive que repetir, eu tive que comer de novo a sobremesa, aquele pudim estava maravilhoso, eu repeti de novo, você ficou bem, você ficou cheio, mas passado umas horas, passou lá umas 6 horinhas, você já começa a ter necessidade de se alimentar de novo. Mesmo assim são as coisas de Deus, precisamos continuar sempre buscando a Deus. Quem está recebendo isso aí, diga glória a Deus, diga Senhor Jesus, eu recebo. Temos que continuar buscando a Deus, clamando, Senhor me ajuda, me dá força, me dá graça. Vai ter uma hora que tudo vai ficar mais fácil você buscar a Deus. Para quem é muito difícil buscar Deus, muito difícil sempre vai ser, tá, gente? Vou deixar bem claro para vocês que sempre vai ser difícil buscar a Deus. Não estou querendo desanimar os irmãos, mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, a sua carne vai querer te puxar para trás. Volta a fazer aquilo que você fazia. Faz aqui, não tem problema não, uma vezinha só, depois você não faz mais. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que pegar a carne e dominá-la, ok? Você tem que dominar a carne, né? A Escritura diz, tem gente que fala assim, é porque a carne é fraca. Mas o Espírito é forte. O seu Espírito está dentro de você, é muito mais forte. Controle essa carne aí, rapaz. Controle essa carne, minha irmã. Temos que subjugá-la, temos que colocá-la para fazer a vontade de Deus e continuar buscando a Deus enquanto estivermos aqui nesse mundo e nessa terra, amém? Irmãos, pastores, homens de Deus, esses antigos não têm dificuldade, todo mundo tem, só para te incentivar, só para consolar você. Aquelas velhinhas, aquelas irmãs do círculo de oração que você vê pregando na internet, que fala lá, com aquela voz assim, tem também a mesma dificuldade, só que porque aquela pessoa está sempre buscando a Deus, para ela se tornou mais fácil.
E se você viver sempre dando lugar para a carne, vai ser sempre mais difícil você dar lugar para as coisas do Espírito. Mas quanto mais lugar nós damos às coisas do Espírito, mais a carne fica na estreita, fica apertado para ela, fica mais difícil as coisas para a carne, vai ficando mais fácil você buscar a Deus e desfrutar da presença de Deus. Quem está desfrutando da presença de Deus aí nessa noite? Glórias a Deus. Desfruta da presença de Deus. Adore a Deus, louve a Deus. Se você está num culto, pode glorificar Deus. Irmãos, eu não sou de ficar incentivando ninguém a dizer, glorifica, glorifica. Irmãos, eu acho que isso aí não é necessário. Vai ter pregador porque ele é alimentado pelo glória. Se ele pregar e as pessoas não ficarem o tempo todo, glória, 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 então ele vai entender que a pregação dele não está boa. Eu sei quando a minha pregação não está sendo boa. Eu sei, eu sinto daqui, quando o negócio não está legal, eu estou sentindo, eu estou falando, posso falar direitinho, pregar o que eu preparei, mas eu sinto quando não está bom. E quando Deus está agindo também, eu sinto quando o Espírito de Deus está descendo também, está descendo sobre a vida das pessoas, e está me dando graça, e está colocando as palavras e vírgulas na minha boca, tintim por tintim, em nome de Jesus. Amém? Mas nós precisamos glorificar a Deus. Amém? Você pode glorificar a Deus, porque a glória, pode ficar tranquilo que eu não vou receber a glória, mesmo porque você não vai glorificar para mim, mas eu não vou ficar inchado porque você está glorificando. Minha pregação então está sendo boa. Damos a honra, damos a glória para o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Digam glória a Deus. Quem levanta a sua mão direita aí nessa noite, glorifica a Deus. Aleluia. Aleluia, o nome dele é digno de honra, de glória, louvor e majestade em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa hora, amém? Glória a Deus. Se passarmos pela prova e sendo fiéis a Deus, isso vai produzir um eterno peso de glória. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui, ó, 2 Coríntios 4,17, já tinha falado para você, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, muito excelente, acima de toda comparação. Toda provação que nós passamos, se continuarmos perseverando e sendo fiéis a Deus, isso vai produzir um peso de glória. Quando você passar para a eternidade, você vai ter Irmãos, é mais ou menos assim que vai acontecer. Se falaram para você que no céu todo mundo vai ser exatamente igual, isso não é verdade. Ok? Pessoas que aqui nessa terra foram simples a vida toda nessa terra, lá no céu ela vai ter um cargo diferenciado. A vida vai continuar lá no céu. Só que o cansaço, o esforço, a luta que você passa aqui para continuar servindo a Deus, ai meu Deus, escapuli agora, deu uma escorregada. Lá no céu você não vai mais passar por isso, porque o seu corpo vai ser glorificado, vai ter uma outra composição física e espiritual, metafísica totalmente diferente, que transcende as explicações e os entendimentos da mente humana. Amém? Então lá você não vai se cansar, lá você vai continuar servindo a Deus, lá você vai receber uma outra graduação, a divisa diferente. Aqui tu é um soldado, uns que aqui são apenas soldados aqui nesse mundo, a pessoa é um soldado, é um porteiro, é uma faxineira. Eu não estou querendo dizer que essas funções não são importantes, estou apenas fazendo uma colocação na vista dos homens. Lá no céu a pessoa vai ter uma posição totalmente diferente. O apóstolo Paulo falou, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, e outros não vão ter brilho nenhum, só foi salvo só pelo fogo, só aceitou Jesus, puf, o arrebatamento foi, quase que aquela pessoa não vai, mas graças a Deus foi, amém? Vai ter gente que aqui nessa terra é muita coisa, mas graças a Deus conseguiu chegar no céu, mas lá no céu mudou. Mas lá embaixo eu era o bilionário, lá embaixo eu mandava. Pois é, mas você pisava nas pessoas, você fez pouco uso desses recursos que você tinha, você poderia ter ajudado mais o evangelho, e aquela pessoa lá vai ser diferente lá. Mas vai ter toda a eternidade para a gente ajeitar tudo isso aí lá. De um jeito ou de outro, todos nós seremos felizes em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Vou continuar a terceira parte, que eu não sei quantos minutos que eu estou falando já, né? Vou continuar então a terceira parte, na direção certa, o poder de andar com Deus. A intenção era ter terminado tudo, mas eu acho que eu já falei bastante até aqui. Semana que vem eu vou continuar em nome de Jesus. Amados, fiquem de pé junto comigo que a gente vai orar.